Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e, por isso, estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade virtual da Seichanoye do Brasil. Muito obrigado, é um prazer tê-los aqui. Hoje vamos falar sobre preocupações desnecessárias. A ideia é não termos esse tipo de preocupação em nossas vidas. Utilizaremos o livro A Verdade da Vida, volume 7. Neste volume, falamos diversos temas sobre a vida cotidiana, então incentivo todos vocês que façam a leitura constante deste volume. Então, lá no item 11, falamos sobre não seja escravo das preocupações. E no momento em que estamos vivendo, tantas preocupações nos vêm à mente. E isso é realmente desnecessário. Vamos entender como. Não é exagero dizer que 80% da energia de toda a humanidade e 80% das riquezas do mundo são desperdiçados em preocupações e temores desnecessários. Olha o quanto a gente perde com temores, com preocupações, com sentimentos negativos. Precisamos estar atentos. Muitas vezes, esta preocupação, este temor, por que é desnecessário? Porque é por algo que ainda vai acontecer, que está no futuro. E o futuro nós podemos sim controlar, nós podemos criar um futuro melhor e vamos aprender como. Quando as preocupações e temores se acumulam, acabam constituindo-se doenças de causas psicológicas.
Existem pessoas que passam a noite sem poder dormir, atormentadas pelo medo. Quando esse estado emocional se agrava, a pessoa acaba se tornando vítima da mania de perseguição. Ela passa a ter a horrível sensação de estar sendo constantemente perseguida por alguém que lhe quer fazer mal e não consegue ficar tranquila um minuto sequer. A pessoa, quando ela tem algumas preocupações e temores antecipados e desnecessários, ela começa a criar dentro da mente dela, no ambiente dela, vejam, ela começa a criar uma sensação de perseguição, achar que sempre estão observando-a, sempre estão ali querendo que algo de mal aconteça, que essa pessoa fale. Mas, em verdade, isso está dentro da mente dela. Ela está criando, ela está se comportando de forma a criar esse ambiente. Pessoas costumam se deixar dominar por preocupações nas mais variadas circunstâncias, o que resulta num enorme desperdício da preciosa energia humana. É lamentável que as pessoas desperdicem a sua força vital em trabalhos mentais indignos, como desconfiar dos seus semelhantes e suspeitar de que há neste mundo coisas e pessoas que possam prejudicá-las. Vejam, é muito triste e muito desgastante, é muito cansativo viver num ambiente criado, por nós, de extrema preocupação. A pessoa está se ocupando antecipadamente com algo que nem aconteceu. Um dos pilares que a Seichonoye sempre fala para a gente, sempre traz essa mensagem, é de viver o agora. Se realmente vivermos concentradamente no agora, com 100% de dedicação, tomando atenção a todas as pessoas, coisas e fatos, nós certamente criaremos um futuro melhor. Se essa é a chave, por que se preocupar? Dedique-se a viver o agora, pois criará um futuro melhor e aí não será necessário ter todas essas preocupações. Nós, principalmente nós que estamos aqui na Seichonoye estudando essa doutrina maravilhosa, devemos empregar toda a nossa força vital, toda a nossa energia, todo o nosso coração em trabalhos mais nobres, trabalhos que valorizam a vida e desse modo nos preparar espiritualmente para manifestar o paraíso terrestre que tanto almejamos. A Seichonoye é a favor da vida. Em todos os momentos, vamos nos engajar, vamos nos dedicar a viver essa vida de real valor. Essa vida que reconhece em mim e no outro o verdadeiro Filho de Deus. Quando nós realmente estivermos empenhados em reconhecer a nossa natureza divina e reconhecer a natureza divina do próximo, a imagem verdadeira do próximo, tudo estará resolvido. Todas as conquistas, os objetivos que nós almejamos serão alcançados e o futuro será com certeza um sucesso. Mas é importante a decisão que tomamos hoje, a decisão de realmente reconhecer em nós a perfeição, pois assim fomos criados, Filhos de Deus perfeitos. Só que não só nós, não somente a nossa família, mas toda a humanidade. Deus nos fez assim. Se estamos manifestando um ser diferente deste, são questões mentais, são causas mentais. Mas o que o outro manifesta, sim, é de responsabilidade dele. Mas o que eu enxergo no outro, a dedicação que eu tenho em visualizar a imagem verdadeira do próximo, em reconhecer a natureza divina, em reconhecer a perfeição no outro, esta é minha responsabilidade. Precisamos sim nos dedicar a isso. Continuando, desde o princípio do mundo, o que mais tem causado danos aos homens são as preocupações.
para expulsarmos esse monstro preocupação, em primeiro lugar, precisamos desmascará-lo. Precisamos nos livrar do hábito mental errôneo de pensar que se preocupando-se encontra-se alguma solução. Vejam, é um hábito mental. Este hábito mental está aí presente em toda a humanidade e vem se arrastando por anos e anos e anos, né? É um comportamento que algumas pessoas têm, muitas pessoas têm. Precisamos cuidar deste hábito mental. A humanidade adotou este hábito achando que, uma vez se preocupando, uma vez cuidando, existem até algumas distorções, né? Mas não é cuidar, na verdade, quando você se preocupa, você desconfia, você não confia, você já gera um ambiente propício para que as coisas não deem certo, né? E este comportamento vem sido transmitido por muito tempo. Nas relações profissionais, nas relações familiares, nas relações de amizade, na sociedade. Então, este é um comportamento que precisa ser tratado, mas precisamos primeiro identificar qual o comportamento que nós temos tido. É de confiar no nosso próximo ou desconfiar? Atenção a isto. A Seichonoye tem, dentre as revelações divinas, vou utilizar esse livro, Revelações Divinas, são 33 revelações divinas, uma que é muito especial. Eu particularmente gosto muito dela e no final da nossa atividade nós faremos a leitura completa dela, que é a revelação divina sobre o viver religioso. E aqui nós temos a seguinte afirmação: não te preocupes com o dia de amanhã, não quer dizer não te prepare para o dia de amanhã. A Seichonoye nos traz essa luz para não manter preocupações antecipadas. Mas isso não quer dizer que nós não devemos nos preparar para o dia de amanhã. Então, o viver religioso, ele não é um viver despreparado, de forma alguma. Ele é o viver em que há preparo completo em tudo, porque nós vivemos a cada momento, nós sentimos cada momento. Provavelmente, não existe um viver tão completamente preparado quanto um viver religioso. Não é apenas a mente que está completamente preparada, mas também a parte material está completamente preparada. Porque a matéria é sombra da mente. Quando a mente estiver completamente preparada, é que a matéria será completamente preparada, conforme a necessidade. Então veja, tudo começa neste hábito mental, no ambiente mental que nós criamos. Se nós pensamos na desconfiança, na não confiança, é isso que nós vamos gerar, porque o mundo material aqui e os acontecimentos aqui deste mundo de terceira dimensão, eles são reflexo do que nós plantamos no nosso mundo mental. Então, é importantíssimo a atenção a este ponto. O que nós estamos mantendo em nossa mente. Quando seguramos um objeto, sabendo que está quente, podemos largá-lo antes de sofrermos queimaduras graves. Mas, se o pegarmos sem saber que ele está quente, sofreremos sérias queimaduras. Porque a gente não vai preparado, né? O mesmo acontece com as preocupações e os temores desnecessários. Se nós mantermos esse hábito de se preocupar, de temer as coisas desnecessariamente, nós seremos prejudicados por eles. Se não soubermos o quanto eles podem nos fazer mal, não conseguiremos largá-los antes que eles queimem a nossa vida. Então, mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados de manter esse hábito mental
de se preocupar antecipadamente e desnecessariamente. O homem moderno, ele infelizmente mantém muito a sua mente preocupada, porque a sua mente está demasiadamente voltada para o materialismo, afastando-se de Deus, né? Vivendo muito as questões aqui físicas, né? Desconhecendo a infinita provisão divina e procurando viver unicamente com a própria força. Muitas pessoas que têm demasiada preocupação, por vezes, estão deixando um pouco de lado a questão da espiritualidade, a questão de se dedicar a estudos que o evoluam, a questão de fazer as suas orações diárias, de render gratidão a Deus por tudo o que recebeu, porque a pessoa está tão ligada na sua rotina que ela se esquece dessa parte fundamental e importante. O que será que está por trás de temores, de preocupações? E aí, retornando um pouco no item anterior aqui do livro, lá na página 124, o mestre faz uma análise para nós. Analisando a origem de todos esses sentimentos negativos, podemos notar que eles vêm de uma única raiz: o medo. Ficamos agressivos, ficamos coléricos por medo de que a nossa existência seja ameaçada. Sentimos ciúme, a despeito, por medo de perder ou ficar por baixo. Odiamos alguém com medo, com receio de que essa pessoa nos faça mal. Então vejam, esta preocupação também tem fundamento no medo, nessa insegurança de não manifestar a capacidade que lhe é requerida na realização, no trabalho ao qual você foi designado. E aí você tem medo de decepcionar, você tem medo de não atender às expectativas, você tem medo de perder as coisas, as pessoas. Como eliminar o medo? Isso não é tão difícil, pois o medo é algo que desaparece naturalmente quando passamos a manter nas camadas mais profundas da nossa mente a convicção básica de que eu sou um com Deus. Vivo junto com o universo e todas as coisas, todos os fatos, todas as pessoas, independente de como elas estão aparentando fenomenicamente, trabalham em plena harmonia para o meu crescimento. Quando nós não temos essa convicção de ser um com o Pai e de enxergar também o Pai dentro de todas as pessoas, coisas e fatos, todas as situações, é que vem esse medo de sermos prejudicados, de falharmos, de não sermos atendidos como deveríamos. Então, muita atenção. É fácil trabalhar para que este medo seja dissipado. E o principal caminho é este: buscar a união com Deus. O trabalho, ele não mata ninguém, mas a ansiedade, os temores desnecessários são monstros assassinos que destroem as pessoas. A ansiedade leva muitas pessoas a se desgastarem. A ansiedade resulta em um intenso trabalho mental porque consiste em ficar imaginando desgraças futuras. Por vezes, nós somos convidados a realizar um novo trabalho, mas nem sempre a gente tem a informação completa do que devemos fazer. Nós só recebemos aquela boa notícia de que, olha, tem algo novo para ti. E aí começa aquela ansiedade. Mas o que será? Mas, o que será que a pessoa espera de mim? Né?
E não é ruim criar expectativas. O problema é quando essas expectativas excedem um limite e se tornam ansiedade. Aí sim, nós começamos a sofrer. Um trabalho, quando ele passa aí desse limite de expectativa para sofrimento, ele já não está mais nos fazendo bem. Inclusive, trazendo consequências físicas, que nós falaremos a seguir. Ninguém consegue exteriorizar plenamente a sua capacidade quando está com a mente obstruída por aflições. A nossa capacidade não poderá fluir livremente, não poderá fluir completamente. Não se consegue discernir com clareza, cansa-se logo e se torna desatenta, com o pensamento dividido pelas diversas preocupações. Percebam o quão importante é saber lidar com expectativas e com ansiedade. Uma vez que nós deixamos exceder a expectativa, o nosso planejamento, e vem a ansiedade, vem a preocupação, vem o temor, nós começamos a perder o controle que era necessário para que concebêssemos as ideias para realizar esse trabalho. Muita atenção neste ponto. Lá na Sutra Sagrada, na terceira Sutra Sagrada, é-nos trazido muita clareza com relação a ter a mente obstruída. Se tenta mentalmente eliminar o temor e mesmo assim não consegues, abandona, inclusive a tentativa de eliminar o temor e ser simplesmente o que és na imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirará de ti os teus temores. É difícil acalmar a mente com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus. Confiando a Deus, que é perfeito amor, chama por Ele. Deus te dará harmonia e paz. Então, quando nos vermos numa situação em que a mente está obstruída, em que não conseguimos nos concentrar para realizar um trabalho, para realizar uma oração, para realizar uma leitura, no teu canto, em silêncio. Silencia primeiro tuas palavras. Vai se concentrando e silencia a sua mente. E simplesmente, tão simplesmente, se entregue a Deus. Converse com Deus. Ofereça-se para ser um servo de Deus. Ofereça-se para cumprir a missão de Deus aqui na face da terra. Disponibilize-se. Tira toda a sua face de conhecimento, tudo que você já estudou, porque você não está conseguindo, a sua mente está tão atribulada. Então, para tudo. Silencia, se acalma, chama por Deus, se entrega a Deus, se disponibiliza para que Deus te use. E aí sim, você vai começar a clarear um pouco as suas ideias, você vai começar a desobstruir a sua mente daquelas aflições, daquelas preocupações que são, em verdade, desnecessárias. A discórdia dentro do lar é o fator de maior influência negativa que exerce sobre o estado mental daqueles que vivem nesse lar. Não é raro encontrarmos uma ou mais pessoas neuróticas ou histéricas numa família rica, cujos membros, embora não tenham nenhuma preocupação de ordem material, de ordem financeira, vivem em desarmonia. Sabe aquela família que, ao ver dos outros, tem tudo, mas está sempre ali brigando, tem sempre uma encrenquinha?
Não tem ninguém doente, pelo contrário, está todo mundo super saudável, as questões financeiras estão todas em dia. Mas se ainda assim existir a desarmonia, as pessoas deste lar começarão a manifestar preocupações, começarão a não conseguir receber as infinitas provisões de Deus, que não são coisas materiais, né? São essas ideias, são essas intenções. Não é raro encontrarmos uma ou mais pessoas neuróticas em famílias que têm essa preocupação desnecessária. Em parte, a causa da neurose e da histeria pode ser atribuída à ação de espíritos malignos, que, atraídos pela vibração espiritual de desarmonia deste lar, fazem materializar nele as vibrações de neurose e histeria. A principal causa é o fato de o sangue carregado de toxinas, produzidas em consequência de aflições, estar constantemente regando e prejudicando as células cerebrais dessas pessoas. Vejam, nós falamos aqui das questões de vibração espiritual. Se dentro desse lar, da porta para fora parece lindo, mas da porta para dentro é muita briga, é muita insatisfação, são gritos, são desavenças. Qual que é a harmonia que está ali dentro? Não é uma harmonia que atrairá fatos positivos, que atrairá felicidade. Então é importante o que se passa dentro das nossas casas. Lá dentro, como que tá? Teu dia a dia com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com teus pais. É necessário, sim, se dedicar a estar em harmonia com todos, por mais que as pessoas talvez não estejam manifestando esse ser perfeito, harmônico. Faça a sua parte, comece com você. Quem ouviu primeiro, quem recebeu o ensinamento primeiro, é o que deve começar primeiro a colocá-lo em prática. Tenha humildade de reconhecer. Alguma coisa não está certa, mas é uma oportunidade para você endireitar esse caminho. E ele fala também sobre as toxinas que estão ali envenenando, estão prejudicando as células cerebrais. A toxina produzida em consequências das preocupações agem mais intensamente no sentido de reduzir a nossa capacidade de discernimento. Vejam, naquele momento em que nós precisamos ter mais concentração, ter mais atenção, ter mais dedicação para conseguir ali uma grande conquista, a gente começa a se preocupar. A gente começa a desconfiar da nossa capacidade infinita. A gente acha que não vai dar certo. A gente começa a colocar o se. Mas se isso, mas se aquilo. Naquele momento em que a gente mais precisa ter a mente atenta, em alerta, para se concentrar e receber as ideias, a gente volta a mente para a preocupação. Voltar a mente para a preocupação cria toxinas no sangue, que essas toxinas vão para o cérebro. E qual é o resultado disso? Reduzir drasticamente a capacidade de discernimento das pessoas. Olha que efeito! Por isso, precisamos confiar na nossa capacidade infinita. Algumas pessoas, quando não conseguem desempenhar satisfatoriamente as suas funções e que se sentem frustradas com isso, procuram consolar-se, experimentando várias formas de excitação dos sentidos. Então, acabam adquirindo vícios como o alcoolismo ou a libertinagem. A pessoa busca isso como fuga, né? A preocupação é tanta e aí ela já não consegue mais se concentrar, porque o canal ali para que ele receba já está totalmente entupido, ele já parou
de cuidar do que ele deveria cuidar. Ele começou com o sentimento dele, com a vivência dele, o ambiente dele, produzir toxinas em seu corpo. Vejam que não é o que entra pela nossa boca que nos faz mal. A maioria dos casos é o nosso comportamento, é a nossa visão do que está acontecendo, de não conseguir enxergar oportunidade de crescimento, de só ver problemas. E aí a pessoa com todo esse organismo intoxicado vai para a bebida, vai para a libertinagem e a pessoa acaba caindo na decadência moral. Os neurônios dessa pessoa vão ficando cada vez mais danificados. E aí é onde começa, né, ladeira abaixo. As pessoas têm insônia, as pessoas têm histeria, as pessoas não se controlam, até chegar ao estado de completa loucura. Vejam como é importante prestar atenção nesse ponto. Tudo que começa com uma simples preocupação, uma simples desconfiança, pode resultar na completa loucura. E aqui tem um recado agora para os meus colegas gestores, líderes de equipe. Ao admitir um empregado, confie nele. Se ficar se preocupando, duvidando do comportamento dele, nas horas em que você estiver ausente, esse empregado não irá exteriorizar a sua capacidade. Só o fato de não confiar no próximo já constitui um mal. Saibam que o homem é filho de Deus. Saiba que aqueles que duvidam do seu próximo estão ofendendo a Deus. E aqueles que ofendem a Deus não conseguirão a verdadeira felicidade. Muitas empresas, nos dias atuais em que nós tivemos aí a mudança, né, para o trabalho em qualquer lugar ou em casa, né, os chamados home offices, nem sempre o gestor consegue ter a completa visão do que o time está fazendo. E se o gestor não confiar plenamente nos seus liderados, não haverá verdadeira felicidade, não haverá conquistas. Mas o mais importante de tudo isso é o ponto em que o mestre traz a clareza. Saiba que o homem é filho de Deus. Saiba que aqueles que duvidam do seu próximo estão ofendendo a Deus. O fato de não confiar no próximo não é um problema só que você está criando com o próximo, mas você está sim ofendendo a Deus. E por que você está ofendendo a Deus? Porque assim como você, o próximo, teu time, tua equipe, são todos filhos de Deus. São todos seus semelhantes. Veja, desconfiar deles também é desconfiar da sua capacidade. É, em primeira instância, desconfiar da capacidade de Deus. Desconfiar de que Deus criou as pessoas perfeitas. Então, neste momento, vamos começar a confiar nas pessoas. A pessoa que está ali, trabalhando contigo, quer crescer, quer sucesso, quer evolução. Dê essa oportunidade de realização para cada um deles. Entre as pessoas nervosas, existem muitas que sofrem de doenças gástricas crônicas, né? Gastrite, úlcera, né? Tem umas coisas aí, né? Porém, essas doenças chamadas crônicas são a evolução de uma indisposição estomacal que não tinha tanta gravidade, quando ela se manifestou como indisposição, e que poderia ter sido facilmente
curada se os pacientes não tivessem se deixado dominar pelo medo. Esses pacientes, de repente, ouviram alguns conselhos e vejam, não é para contrariar o que o médico nos fala, não é isso. Se buscamos um médico para tratar alguma enfermidade, vamos seguir ali o tratamento que foi proposto. Se tiver alguma medicação, vamos tomar. Se tiver alguma dieta, vamos tomar. Mas entendam que isso tem que ser temporário, só para sanar o efeito do que manifestou ali. Em um curto espaço de tempo, porque você é perfeito, você precisa recobrar a consciência e voltar para o seu estado natural. Será mesmo que Deus criou algum filho dele com alguma incapacidade de processar algum alimento? De ter que viver numa dieta restritiva? Será mesmo? Deus nos criou perfeitos, estamos estudando isso, ouvimos isso em diversos momentos. Então, vamos sim nos cuidar e se nos foi recomendado dieta, medicação, vamos fazer. Mas isso só vai curar, só vai sanar o que está manifestado ali. Você precisa agir na causa raiz e parar com essa manifestação. E enquanto as coisas negativas continuarem se manifestando na sua vida, você ainda tem o que fazer, você ainda tem o que melhorar. Você ainda tem que reconhecer em você a capacidade infinita e no próximo também, óbvio, né? Então, muitas vezes as doenças crônicas poderiam ter sido curadas de uma maneira muito simples, né? Ok, foi lá, buscou, fez o tratamento, entenda-se, reconheça-se como criatura divina, como ser espiritual e visualize isso na sua vida e amanhã comece a viver como um filho de Deus perfeito que você é. Desse modo, as pessoas que acabaram deixando aí se levar, né, por conselhos de que tal alimento faz mal, né? Ah, o cafezinho é prejudicial. Desse modo, eles acabaram manifestando fobia, acabaram com fobia de diversos alimentos, né? Ou de determinados alimentos. E passaram a sofrer de constante indisposição estomacal. E aí, essa constante indisposição estomacal, ela foi agravando a manifestação ali e acabou se transformando nessa doença crônica. Em casos dessa natureza, a pessoa não está realmente doente. A mente que teme adoecer por ingerir alguns alimentos, ela não é uma mente que está ali livre, né? Estar atento com todas as pessoas, coisas e fatos, cuidando dos detalhes, não é viver uma vida de temor. Entendam, é totalmente diferente. Se o alimento foi criado para nos nutrir, ele não pode nos prejudicar. Mas nós precisamos aprender a manifestar a gratidão por aquele alimento. Então comece agradecendo aquele alimento. Comece agradecendo as suas funções fisiológicas. E mais para frente, nós vamos aí falar da meditação Shinsokan, da autossugestão. Então, nós temos formas de trabalhar para que não fiquemos praticantes de dietas restritivas e para que fiquemos adeptos ou viciados em medicamentos. Existem formas de voltarmos a viver uma vida natural como filho de Deus perfeito. A vida do homem filho de Deus é originalmente livre de doenças. As doenças são cenas do filme mental produzido por pensamentos doentios, projetadas na tela cinematográfica chamada corpo. Portanto, é natural que, eliminando-se da mente os pensamentos doentios, desapareça a doença do corpo. Então, o que está manifestado no teu corpo hoje, precisa sim cuidar da matéria, porque se já se manifestou tem que cuidar, mas precisa observar a causa raiz. A ansiedade, o temor, as preocupações,
Sentimentos negativos, em geral, não só prejudicam as funções digestivas, como também provocam muitos outros males, inclusive calvície precoce, de origem nervosa. Esses sentimentos negativos fazem também com que a pessoa perca o brilho nos olhos, torne-se pálida, fique com a pele enrugada, com os músculos flácidos e prive-se de toda a sua beleza física. A preocupação é o pior obstáculo para aqueles que almejam realizar um trabalho importante. A preocupação acaba desgastando a coragem e a decisão nos momentos cruciais. As boas oportunidades jamais se aproximam das pessoas que têm o mau hábito de se descontrolar devido às preocupações. Então agora nós vamos entrar num tópico aqui que no ambiente corporativo nos é muito requerido inteligência emocional. Ter controle sobre as suas emoções. Ter controle sobre o que está acontecendo ali entre os times, né? E principalmente o autocontrole. Observem que uma pessoa que é demasiadamente preocupada e que tem o mau hábito de se descontrolar devido às preocupações, não conseguirá trabalhos importantes. Uma pessoa que tem o mau hábito de se descontrolar devido a não confiar nas pessoas ao seu redor ou não confiar nela mesma, a todo momento se perde. E aí não haverá crescimento para esse profissional. Então, sim, estamos falando aqui de autoconfiança. E como se adquire a autoconfiança? Quando estamos falando de uma atividade profissional, existem os cursos técnicos para capacitação, certificações, que são extremamente importantes, para que a gente fale com muito mais segurança, com muito mais firmeza, o que a gente está ali para passar para as pessoas. Mas isso não é suficiente, porque eu já vi muitas pessoas extremamente capacitadas que não crescem ou que estão até disponíveis no mercado de trabalho por questões comportamentais. Por não terem a autoconfiança, logo são pessoas inseguras e não conseguem as realizações. Como lidar com essa insegurança? Além da parte técnica, temos aqui novamente a parte espiritual. Reconhecer a nossa natureza divina. Reconhecer a nossa capacidade infinita. Precisamos atuar neste ponto. Então, não é só adquirir conhecimentos técnicos. É necessário, sim, voltar-se para a sua espiritualidade. Reconhecer a sua vida. Viver de acordo com a vontade de Deus. E a Seichonoye nos traz diversas práticas. Já está disponível as palavras de luz, os preceitos diários já para o ano de 2021. Todas as palavras que são colocadas aqui, elas são pílulas diárias do ensinamento. Elas são palavras que nos trarão sempre essa conexão com a imagem verdadeira, essa conexão com Deus. Então, por exemplo, fazer a leitura da mensagem diária todos os dias é uma forma de começar a inserir na sua mente essa sua capacidade. Começar a desenvolver em você a autoconfiança. Então, já está disponível os preceitos diários, palavras de luz, podem ser adquiridos na nossa livraria virtual, o endereço será colocado na tela, e também
nas nossas regionais. As regionais já receberam, então podem entrar em contato quem já frequenta, né? Quem era aí participante, um dirigente das atividades presenciais, busque aí a coordenação de cada núcleo, de cada regional, pois já foram enviados também para as regionais. Mas podem adquirir também através da livraria virtual. Então, as preocupações causam muitos males e, de verdade, nenhum benefício. Nenhum benefício. Portanto, queridos amigos, eliminemos agora, para sempre, da nossa mente o mau hábito de nos preocuparmos. Para isso, em primeiro lugar, vamos nos conscientizar, e já falamos aqui bastante, sobre os diversos males que as preocupações nos trazem. Olha só, é só coisa ruim. Não tem nada de bom em você se preocupar com o que ainda vai acontecer. Em vez de você se preocupar, manifestando ansiedade, manifestando desconfiança, por que não se preparar para isso? Uma vez que vimos que não tem vantagem nenhuma, não vai te ajudar em nada ficar preocupado com essas questões, vamos manter a distância das coisas que não trazem benefício algum, que só vão nos prejudicar nas nossas conquistas. Muitas pessoas, mesmo sabendo que ficar preocupado é um comportamento tolo que causa muitos males e nenhum benefício, não conseguem se livrar do cativeiro deste mau hábito. E a Seichonoye nos traz mais uma prática, que é o método prático de autossugestão. Então, vamos lá para o volume 24 da coleção A Verdade da Vida, onde o mestre nos explica essa prática, esse método de autossugestão. Para que serve? Serve para gravar na nossa mente apenas o lado iluminado da vida e melhorar rapidamente o nosso caráter, o nosso destino. Na Seichonoye, fazemos a autossugestão, utilizando o poder da palavra, além de praticarmos assiduamente a meditação Shinsokan. A autossugestão consiste em dirigirmos a nossa mente, afirmando repetidas vezes aquilo que desejamos. Afirmando, não é suplicando, tá? Afirmando. Já sou saudável, já sou rico, já sou próspero, sou corajoso. Não é quero ser, é já sou, você já é, aqui e agora. Fazendo em voz audível, apenas aos nossos ouvidos, mas em tom enérgico, forçando o baixo ventre. Ou seja, o tom enérgico é determinando. Já sou saudável. Já sou próspero. É assim que a gente começa a doutrinar, a endireitar a nossa mente. Pode praticá-lo de manhã, ao acordar, ou quando passar por lugares calmos, ou em qualquer outro lugar adequado, dirigindo a si mesmo palavras que sugerem descontração e progresso. Se você planeja um empreendimento, mas não tem coragem e está hesitante, deve repetir firmemente para si mesmo, por uns 10 minutos de manhã e à noite, todos os dias, até adquirir a autoconfiança. Fui designado por Deus para realizar este trabalho. Não há nada a temer. A onisciência de Deus dirige o meu trabalho. Fui predestinado para o sucesso. Eu já sou sucesso. No mundo da mente, o meu trabalho já está realizado. Esta obra que já está realizada no mundo da mente será também infalivelmente bem-sucedida no mundo concreto. Então, queridos empresários, empreendedores, afirmem desde já o sucesso dos seus negócios.
Afirme desde já a contratação de bons funcionários. Então, a minha equipe é maravilhosa, a minha equipe gera bons resultados. Mas determine, afirme, conscientize-se. Veja, é o método de autossugestão. Tu não precisa falar para o teu time, é para você. Porque se você não confia no teu time, não é um problema do teu time, é um problema teu. Então, quem precisa desenvolver a confiança é você. Tem que começar em você essa afirmação a todo momento. E quando estamos realizando a meditação Shinsokan, nós buscamos essa concentração espiritual, intensificando a nossa sensação de unidade com Deus. Então, realizar essas frases de autossugestão, de autoafirmação na continuidade da meditação Shinsokan é maravilhoso. E aí você pode falar, preletora, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo a meditação Shinsokan muitas vezes ao dia. Tudo bem, faz de manhã, faz de noite, mas sempre que tiver um tempinho, afirme. Quando me veio uma reflexão agora, quando nós estamos lá nos seminários, nas academias, todas as vezes que nós vamos para o ato de gratidão ou que nós temos algum deslocamento, nós sempre estamos afirmando, né? Sou alegre, sou feliz, sou alegre, sou feliz. Para quem nós afirmamos? Para o outro? Não, para nós. Porque se fosse para o outro, não seria sou alegre, né? Mas você é alegre, você é feliz. Então, sou. Começa em nós. Às vezes nós queremos tanto mudar o próximo, mas não precisa. Quem precisa dessa melhora, quem precisa de vivacidade, somos nós. Então, começar em nós. Afinal, estamos aqui, né? Estamos aqui ouvindo primeiro, aprendendo primeiro. Então, é com a gente. Esta atividade, essa palestra, esse estudo chegou na pessoa certa. Quem precisa é você. Pega o livro e devora, e pratica, e coloca na sua vida cotidiana. Olha o mestre nos chamando aqui, membros da Seichonoye. Para combater os sofrimentos da mente, use o poder mental. Conscientize-se de que a palavra, verbo, é vida. A palavra consegue estimular e arrefecer a vida. Portanto, usem habitualmente, na vida prática, o poder da palavra, proferida ou apenas mentalizada. Nós, da Seichonoye, valemos-nos da oração, da meditação Shinsokan, do riso alegre, dos louvores mútuos e dos pensamentos positivos. Então, nós já sabemos o caminho. Qual é o caminho para nos livrar das preocupações? Porque elas não vão agregar nada na nossa vida. O caminho é desenvolver a nossa autoconfiança. Como? Buscando cada vez mais estarmos conectados com Deus. Este é o viver preparado. Praticar a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, é se preparar. E muito além de praticar a meditação Shinsokan, é viver a meditação Shinsokan. O que a meditação Shinsokan nos traz? A contemplação de Deus, a contemplação do mundo da imagem verdadeira, a contemplação da nossa perfeição. É um momento ali de concentração. Mas existem pessoas que fazem a meditação 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite e o restante do dia? Como é que tá? Por isso que é prática vivida. Meditou ali o seu momento, buscou a conexão
E depois daquilo, meu amigo, vai para a vida, corre para o abraço, mas como verdadeiro filho de Deus. Tudo que você investiu ali de tempo, né, em realizar a concentração mental, em conversar com Deus, em conversar com os seus antepassados, em utilizar o método de autossugestão, fez ali a sua 1 hora, 1 hora e meia de práticas, excelente, necessário. E depois? Depois vai viver como um verdadeiro filho de Deus. Começa por você, sabe tudo aquilo que você buscou? A sua essência, reconhecer a sua natureza divina, agora coloca ela em prática. Requer dedicação, porque no decorrer do dia a dia aparecerão desafios. Mas a gente pode olhar para esses desafios e falar, que oportunidade de colocar em prática aquilo que eu mentalizei pela manhã, ou aquela palestra que eu ouvi, aquele livro que eu li, o estudo que eu fiz. Porque de verdade, só se aprende a viver como filho de Deus, porque ser nós já somos, mas é viver como filho de Deus vivendo. É isso. Aprender é vivendo, só se vive como verdadeiro filho de Deus quando se toma a decisão de viver. Se nós queremos harmonia, como é que nós buscamos essa harmonia? Falando para o próximo ler esse livro aqui? Não, é harmonizando, começando por nós. Como que a gente aprende a amar? Amando. Como é que a gente aprende a viver como verdadeiro filho de Deus? Vivendo. Então, atenção. Olhe para dentro de si. Reconheça a sua capacidade infinita. Começa daí. Ao reconhecer, você vai manifestar. Ao manifestar a sua capacidade divina, infinita, você vai também começar a ter mais confiança no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito familiar. Com certeza, os caminhos começarão a se abrir para você, porque você sabe que como filho de Deus, perfeito, saudável, harmonioso, para você só deve existir o sucesso. Para você só devem ocorrer realizações fantásticas. Escuta, o mundo de Deus já é aqui agora e você veio aqui para brilhar, você veio para ser feliz. Então, meus queridos amigos, vamos dar o voto de confiança para nós, nos reconhecendo verdadeiros filhos de Deus perfeitos. Muito, muito, muito obrigado. E agora convido a todos para que assumam a posição de oração e para que ouçam atentamente esta revelação divina. Revelação divina do viver religioso. O viver religioso não é um viver despreparado, é o viver no qual há preparo completo em tudo. Provavelmente não existe um viver tão preparado quanto um viver religioso. Não é apenas a mente que está completamente preparada, mas também a parte material está completamente preparada. Porque a matéria é sombra da mente. Quando a mente estiver completamente preparada, é que a matéria será concedida completamente, conforme a necessidade. A família é um corpo vivo e, por isso, quando o marido não faz os preparativos para o dia de amanhã, a mulher passa a providenciar para o dia de amanhã. Quando a mulher não providencia para o dia de amanhã, o marido o faz. Isso é o mesmo que a mão esquerda começar a funcionar quando a mão direita fica inutilizada. Isto porque existe uma providência, no sentido de que assim ocorra
através do trabalho de compensação da natureza. Isto é uma providência da natureza digna de gratidão. Portanto, é bom que o casal se agradeça mutuamente, um ao outro. Existem famílias profundamente religiosas, nas quais o casal vive discutindo pelo fato de pensar que o viver religioso deva ser um viver em que não se providencia para o dia de amanhã, e que seja descrente o seu cônjuge que faz os preparos para o dia de amanhã. Porém, tudo isso é crença errada. Não te preocupes com o dia de amanhã não quer dizer não te prepares para o dia de amanhã. Viver religioso não é o viver que, por exemplo, manda costurar o agasalho após a chegada do inverno. Mesmo que se deixe costurado no outono o agasalho necessário para o inverno, isso não é sofrer por coisas que não chegaram ainda. Se a mente estiver controlada, saber-se-á perfeitamente desde o outono o que virá a ser necessário no inverno e espontaneamente se desejará preparar essa coisa necessária. Esse espontaneamente não se refere somente àquelas coisas que são dadas naturalmente através do exterior. Existe espontaneidade também nas solicitações que brotam naturalmente do interior. É também espontaneidade o fato de um doente que adoeceu por causa de um descontrole da mente desejar o alimento adequado para a cura da doença, quando a sua mente se torna controlada. O passarinho do campo quererá naturalmente construir o ninho antes da postura. Mesmo que o passarinho construa o ninho antes da postura, não quer dizer que ele esteja sofrendo por uma coisa futura. Embora se diga que o viver da Seichonoye seja um viver que não se apega à matéria, não é um viver que abomina a matéria. É também mente apegada à matéria, aquela que não tem tranquilidade, por pensar que precisa jogar fora o dinheiro porque ele é coisa abominável. A matéria é sombra, por isso nela não há beleza nem fealdade. Assim como o passarinho sente vontade de construir o ninho antes da postura, o homem deseja naturalmente fazer o preparo. Quando isso acontecer, é bom deixar-se orientar pela solicitação que surge do interior. Se a mente estiver controlada, sentir-se-á como manifestação dessa mente, no momento adequado, o desejo de preparar o que se deve. Não pense que todo aquele que se prepara seja uma pessoa de pouca fé. Ao viver em que, sem se estar preparado, está-se apreensivo pelo futuro, e também ao viver em que, sem apreensões pelo futuro, naturalmente se está preparado. Revelação Divina de 5 de dezembro de 1931. Muito obrigada a todos. Desejo muitas felicidades, muitas realizações, nada de preocupação e um viver religioso fantástico, esplendoroso para cada um de vocês que nos acompanham diariamente aqui no canal do YouTube. Muito obrigado. Seminário Geral Virtual. Gratidão, o infinito de Deus em você. De 31 de outubro a 2 de novembro de 2020, a partir das 6 horas da manhã. Para maiores informações, acesse nosso QR Code. Você pode também mandar uma mensagem para nós através do e-mail seminarios@sni.org.br ou do WhatsApp 11 9 8902 3071. Essa oportunidade vai mudar a sua vida.